variabilidade genética dentro Não, do é isso, da nível. microevolução. Aí você falou que é macroevolução. Macroevolução não existe. Mas eu te pergunto, você acha que a macroevolução não existe porque você imagina um mundo de 6 mil anos, certo? Não. Qual que são os 3 principais métodos para nós Para você, o elaborarmos mundo tem uma quantos hipótese anos, ô científica? Jadson? Quais são os 3 principais métodos? Eu vou falar para não tornar uma conversa Não, cara, eu mas é perguntando para você sério, é porque saber. vamos pegar ponta a ponta. O mundo tem Observação, quantos anos, ô Jadson? teste e reprodução. Precisa Tá. reproduzir. O mundo tem quantos anos, Jadson? O mundo tem quantos anos? A Terra tem quantos anos? Segundo alguns criacionistas, 7 mil anos e outros 6 mil anos. Para você, Jadson. Para você, Jadson. Para mim, é entre 7 mil e 6 mil anos. Ok, beleza, eu já imaginava. Eu já sabia disso. Vamos lá. E você aceita a microevolução dentro desses 6 mil anos. Aí eu te pergunto, você entende que a microevolução existe dentro dos 6 mil anos? E se essa microevolução estivesse funcionando há 3,5 bilhões de anos, Jadson? Então, aí você criou o que eu chamo, biólogo Henrique, com todo respeito, cortina de fumaça. Você está querendo levar a discussão para o âmbito da geologia. Mas é sério. Mas vamos supor, só por um acaso, vamos supor na tua mente. E se ela tivesse 3,5 bilhões de anos? Você acha que a quantidade de microevolução... A macroevolução depende do tempo, sim. Aí você acha que a evolução existiria? Se fosse 3.500 anos? 3 bilhões, distinção entre possibilidade lógica e possibilidade metafísica. Logicamente falando, se fosse assim, poderia ser. Se fosse assim, poderia ser. Mas então beleza, ok. Era o que eu queria ouvir, porque aí, nesse caso, você admite a evolução no final das contas, se você levasse o tempo da Terra ao longo desse tempo todo. Então, o teu problema é com a física, não é mais com a biologia. Não. A questão é o seguinte, resolvendo esse problema, que é o eixo básico dessa live, né? Vamos ao problema dos pressupostos do tempo. Qual é a questão? Eu vou trazer um erro de Popper. O Popper considera no momento, explicita, que a teoria da evolução, isso é anterior à teoria sintética. Era um campo de pesquisa de uma especulação metafísica. Seria a origem dos seres. Ele se atrapalhou numa coisa aí. E um dos problemas é o seguinte: Popper tinha uma visão muito fisicalista e muito, eu diria até laboratorial do que seria a ciência. Ele tem um foco muito grande nas teorias físicas, que é a ciência mais fundamental de todas, é a física, não tem como se escapar disso. Mas ele tinha um problema com aspectos históricos. E ele esquece uma coisa. Quando ele se olhava no espelho, ele jamais estava vendo as coisas em tempo presente, porque a observação em tempo presente não existe em física. Quando a gente olha para a Lua, a gente está olhando para um passado de 1,4 segundos. Para Netuno, até 2 horas. Para o Sol, 8 minutos, só para botar mais detalhe na coisa. Nem vamos falar das estrelas e das galáxias. Então, a observação da própria astronomia, que é ver o universo em cada vez maior distância, ela implica em se observar o passado. Agora vamos a uma questão do seguinte: por que se sustenta em suma Terra velha, que é a Terra? Porque a geologia, já em 1700 e pedrada, quando ela se funda, nasce exatamente de se observar certos fenômenos que não podiam não durar centenas de milhares de anos, especialmente as erosões das grandes cataratas. Quando surge a termodinâmica, o esfriamento das grandes massas de rocha já conduziam a Terra a ter centenas de milhões de anos. E era um campo científico muito sólido. Vem um detalhezinho, quando a geologia, com todo o seu conhecimento de mundo já Terra inteira, por causa das grandes expedições, o Beagle, de certa maneira, do Darwin, fez parte desse tipo de coisa, já conduzia a medição da Terra a ser estimada em mais de 2 bilhões, por N campos cruzados. A cosmologia já coloca o universo a partir de um erro de medida com 2 bilhões de anos, em que existia quase uma ironia.
por que o universo seria mais jovem que a Terra? Depois se descobriu que existia um parâmetro, que seria uma vela de medição, e se percebeu que estava errada a cosmologia. E pulou, em poucos anos, poucas décadas, a exatidão da medição do universo para 10 a 20 bilhões. Deixemos essa faixa de tempo por um pendurado. A radiocronologia, a datação com radioisótopos, conduz para se ter várias ferramentas de medição de tempo, da idade das coisas, isótopos pai, isótopos filho, para uma Terra de 4,56. E essa precisão só foi crescendo, ou mais ou menos depois de 56, só foi melhorando ao longo do tempo. E por que essa datação é tão confiável? Porque se baseia em toda a instabilidade que, por incrível que pareça, advém de uma aleatoriedade no decaimento, na distribuição estatística do decaimento, exatamente por ele ser, vamos por hora deixar uma coisa bem clara, certas coisas não dá para explicar numa live, a causalidade do decaimento radioativo na estabilidade do decaimento das fissões, da meia-vida. A meia-vida se torna estável exatamente porque a quantidade de partículas envolvidas, que são átomos, é muito grande, e o decaimento, sendo aleatório, sempre conduz aquilo. E aí tem um problema. Como é um tipo de decaimento exponencial, decaimento assim, dá para dizer assim, no termo matemático, de que a cada tanto tempo decai a metade, não precisa você ter a medida do tempo inteira, tipo uma meia-vida de 500 milhões. Porque a curva, dado 2 pontos, vai determinar toda a curva. É uma questão de, na verdade, geometria analítica. Certo? Você tendo 2 pontos dessa curva, você tem o comportamento da curva inteira. E pior, para todas as curvas conhecíveis, já as conhecidas numa determinada época, dos anos 50, já seguiam o mesmo tipo de comportamento. Então, se passa a ser tremendamente confiável essa física, que é a física nuclear aplicada, e a sua matemática envolvida, para saber a idade das coisas por radiocronologia. E vai cruzando as coisas. Termodinâmica, medições astronômicas, aperfeiçoamento das técnicas de medição das sedimentações, que em suma é ligada à paleontologia. Bom, primeiramente eu vou aqui dar minha palhinha, também vou sair. Agradecer muito ao Galvão pela abertura da live, aos participantes que aqui estão. Infelizmente, era esperado que cada um fosse defender a sua área com unhas e dentes, e o Henrique fez isso muito bem, o Francisco, o Giovanni principalmente. Mas a verdade é que há limites na evolução. Ela tem partes que são, de fato, como vocês apresentaram muito bem, que podem ser refutáveis, que são falseáveis, mas tem partes que não podem ser refutáveis, são partes que vão se adequar aos modelos que vocês quiserem propor, que são elásticas. Eu disse aonde a parte é que apela para a escala de tempo, é que apela para a escala de tempo. Quando vocês usam a escala de tempo de longo tempo, vocês vão cair por modelos que não podem ser diretamente refutáveis. Mas isso faz parte do conceito, é esperado que vocês defendam, que seja uma ciência completa e totalmente refutável, mas ela não pode ser diretamente refutada quando passa para a macroevolução. Quando vocês trabalham a microevolução, os conceitos que vocês podem testar em laboratório, é óbvio que é uma ciência válida. Inclusive o próprio Jadson na live deixou isso bem claro, que até mesmo ele aceita a microevolução. Ponto. E... Não, eu não estou aqui discordando de vocês, não. Eu acho que porque aí é bom que o Giovanni esteja até na live, porque, veja, macroevolução é um conceito. Macroevolução é uma forma didática de você explicar o acúmulo de microevoluções. A macroevolução não existe. Você já explicou isso, Henrique. Eu estou falando da longa escala de tempo. A longa escala de tempo dos processos evolutivos é irrefutável. Mas a refutação está aí. Se você provar que a Terra tem 7 mil anos, a teoria da evolução está errada. Derrube a física.
Quer refutar a Terra ser velha, o universo ser velho? E detalhe, para a cosmologia o universo é muito jovem ainda. Refute a física, não fica insistindo na biologia que se ampara nessa física. Refuta a geologia, que se ampara em vários campos da física, e não fica atacando... que aí você destrói a teoria da evolução. Octópodes ter virado hexápodes. Você não vai conseguir refutar tempo velho tratando de biologia. A biologia ampara a história da vida. Eu não estou falando de evolução, formação de clado. Ela ampara a história da vida, aliás, antes de Darwin, baseado em todo o entendimento que a Terra tem tempo profundo. Se até então, você quer dizer que não exista tempo profundo, teu problema não é com a biologia. Esqueça a biologia. A biologia vai ser basicamente física. E aí vem uma coisa que tem que se colocar. A física para afirmações de tempo de Terra jovem é devastadora. E eu vou te explicar uma escala do problema. A Terra tem de idade o equivalente em altura, se for fazer uma analogia por comprimento, botar na vertical é a altura, de um prédio de 456 metros. A afirmação que a Terra é jovem dos criacionistas é dizer que esse tempo vale a espessura de um cartão de apresentação, não é nem um cartão de crédito. Essa proporção de tempo é tão absurda, é tão sem nexo, é tão tonta em relação ao atual conhecimento científico, que não tem o mínimo nexo mais. E aí eu falo com segurança, muita segurança, que afirmações de Terra jovem é coisa de abobado. Porque isso já está refutado há 300 anos. Então não adianta brigar com a biologia. Você vai ter que brigar com toda, inclusive a física. Você vai ter que brigar, inclusive, com a constância da velocidade da luz. Está pegando por quê? Porque a astronomia observa o velho. E vai acabar quando com a você observa Andrômeda no céu a olho nu, você está olhando para 1.500.000 anos atrás. Você não está observando hoje.